Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Vamos para as nossas redes sociais. Redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, @TudoTalk. Só o Instagram um pouquinho diferente, pode Tudo Talk. E no YouTube a gente pede aquela força, aquela ajuda, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os nossos programas com outras pessoas. Mas principalmente, né, Júnior, o pessoal se inscrever, que tem muita gente que assiste o programa, mas não se inscreve, né? Não então, custa nada, né, Lu? Custa nada, é um segundinho, rapidinho, vai só lá. clicar lá. Se não gostar de receber notificação depois, dá para tirar as notificações, facinho, continuando tão inscrito. simples. Só ajudar o canal a crescer lá. Se inscrevam, por gentileza. Também sugestão de pauta, entrevistado. Sugestão de pode entrar em pauta, contato com a gente entrevistado. através do Instagram. Pode também Reposta mandar os nossos e-mail. conteúdos. Né? O nosso e-mail tá aqui na descrição. Tá na descrição. Então pode mandar e-mail pra gente, que a gente adora receber aí mensagens e nos comunicar com vocês. Feedbacks, tudo. Amamos. Pode mandar tudo, gente. Retransmissão? Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM. E aqui, gente, quem quiser apoiar o canal também é muito bem-vindo a sua ajuda, tá bom? Qualquer valor é importante pra nós, né? Tá lá o QR Code com Pix na tela, qualquer valor mesmo. Também tem na descrição lá. Ajude o canal a crescer, a trazer pessoas legais, a manter esse estúdio bonito aqui, que o nosso diretor tem um salário muito caro lá, precisa gente, pagar o salário dele, que ele ganha embora demais. toda a parte nossa Então, aqui, não dá. vamos nos ajudar aqui com o Pix. E agradecer o nosso apoiador de hoje, que é a Xprevent. Cadê a Xprevent? Cadê o QR Daqui a Code? pouco chega na tela. Calma aí, pessoal. Ficou tão atrapalhado E com o aqui é salário ao dele vivo. lá. Tá saindo? Aê! Xprev, te agradecendo aí pelo apoio ao programa e o episódio de hoje. Uma das maiores corretoras aí de plano de saúde do interior de São Paulo. Isso aí, já entra lá no QR Code já para ir fazendo a consulta, que daqui a pouquinho a gente vai passar os serviços deles para você. E nosso agradecimento especial de hoje é a Oficina do Estudante, que nos liberou aqui uma fera, que a gente vai bater um papo de um assunto tão importante, que é a educação, né? E educação, já tá na tela também o QR Code lá da Oficina do Estudante, hein? É Entra só acessar aqui, gente, que vocês vai vão cair direto pro Instagram. Instagram, né? Já cai direto lá no Instagram. Vamos lá então, Lu, pro nosso convidado? Hoje esse convidado que você já antecipou, mais do que especial para falar sobre educação, Juliano Martoni, professor e mestre em educação. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, agradeço também em nome da oficina e desejo muito que o canal de vocês só cresça e é muito legal acompanhar e ver esse início de vocês aí. Espero que dê tudo certo para vocês. Gratidão. Agradece. Valeu. Vamos começar então falando do assunto que tá bombando, que tá super em alta, que é a reforma aí do ensino médio. O que seria isso? A reforma do ensino médio é um dos programas de governo, né, que apareceu aí nas últimas décadas. Ela vem de uma discussão antiga, assim, 2004 para cá. Nós tivemos o Plano Nacional de Educação, nós tivemos reformas, né, no ensino fundamental, muitas mudanças. A gente instituiu o Fundeb, né, que é um fundo que garante verbas para a manutenção da educação. Mas existiam algumas lacunas no ensino médio e muita queixa em relação ao ensino médio muito rígido, muito estruturado, com um número muito grande de disciplinas, né, que na visão dos críticos fragmenta o conhecimento. Muitas vezes é um conhecimento deslocado daquilo que está na vida, né, das pessoas, aquela matéria que fica muito distante. E também um gap, assim, um vácuo muito grande entre o mercado de trabalho e essas grades, né, dessas disciplinas. Então, acho que essas queixas é que fundamentaram, não só queixas, mas críticas também, que fundamentaram aí a proposta de uma reforma. A questão é que essa reforma ela foi sendo discutida ao longo, desde 2004, como eu coloquei, né, até 2013, 2014, por muitas entidades, né? A gente tinha ONGs, a gente tinha discussão nos estados, né, acompanhamentos de conselhos educacionais, até o momento que, em 2017, essa reforma passa a ser mais, como posso dizer, tomada pelo governo federal, no caso, na época era o governo Temer, que tinha acabado de chegar ao poder, e eles redesenham a reforma de uma maneira acelerada, de uma maneira talvez pouco discutida com a sociedade, né, e impõe essa reforma em 2017. E depois ela vem através de uma lei, 3.415, garantindo que até 2022 ela seria implementada, então, no ensino médio, né? E essa reforma, basicamente, ela condensa essas disciplinas em áreas de conhecimento, institui algumas outras áreas que ainda nós não tínhamos, como, por exemplo, o projeto de vida, que é um tema também muito tocado hoje, e ela aumenta a carga horária das escolas, né, que passaram de 2.400 horas anuais para 3.000 horas.
Então, esses foram os pontos, né, mais, como posso dizer assim, destacados. Especialmente por essa promessa de um ensino agora integral, que é fundamental mesmo, né, inclusive como uma política jovem contra a violência. E até o que o Júnior estava falando, né, sobre a reforma como pauta aqui do programa, né, e a gente se espantou um pouco com o tamanho burburinho que isso tem causado, né, e se pudesse falar um pouquinho sobre isso, dos porquês desse burburinho, do revogaço, ou deixa tudo, o que dá para fazer, enfim, por que está tendo tanta contrariedade à reforma agora que ela foi implementada? A gente tem alguns críticos, né, que, por exemplo, o professor Marcos Neira, da USP, né, que vem apontando já há um tempo como que essa discussão... Porque quando você vai fazer uma reforma educacional, ela só pode funcionar se você tiver muitos setores angariados, né, apoiando uma reforma. Eu gosto muito de tratar com uma metáfora mais simples, uma analogia mais simples, que é a seguinte: se você tem um filho que tem problemas disciplinares ou problemas cognitivos, você não resolve o problema dele de uma tacada ou por uma imposição simplesmente, né? O problema que uma criança pode ter, ou as dificuldades, ou os obstáculos que ela encontra na escola, eles são resolvidos ao longo dos anos. Muita gente, a gente vê, às vezes, até famílias trocando o filho de escola e acreditando que uma simples troca de escola vai resolver. Quando não vai, é um conjunto, é a família apoiando, é a escola que está olhando, né? São as atividades extraescolares que ele faz e assim por diante. Então, tem todo um conjunto que tem que ser englobado. E eu acho que esse diálogo, né, entre esses conjuntos se perdeu em 2017. Como a reforma foi tomada pelo governo, né, então muitos canais de diálogo se fecharam. E eu acho que uma tentativa, né, de se colocar de uma vez, porque também existia uma certa ansiedade da sociedade em relação, mas quando que a gente vai, de fato, consolidar toda essa discussão? Então, o governo federal toma para si, impõe, só que isso desagradou muita gente, mesmo porque o Brasil é um país enorme, né, um país com muita diversidade cultural. Então, é difícil você estabelecer um modelo que sirva para todos, de fato. E aí tem um ponto que, quando você estabelece algumas medidas, como, por exemplo, aumentar a carga horária, né, mas sem mexer no financiamento da educação, você cria um problema básico. Se eu estou dizendo que a gente vai passar de 2.400 horas para 3.000 horas, eu estou falando de um aumento de 20%, né, 25%. Como é que eu aumento 25% da educação sem aumentar 25% do seu financiamento? E aí nós tivemos, inclusive, um agravante que foi a pandemia. Né? E a pandemia, evidentemente, fez com que os poderes fechassem os recursos, né? Controlassem ainda mais. Então, você não aumenta o repasse de verbas, você não aumenta a arrecadação para a educação e, ao mesmo tempo, você está prometendo uma carga horária maior. Então, dentre alguns pontos, o que aconteceu? Aquilo que a gente tinha como disciplinas vão sendo transformados, aos poucos, em uma coisa chamada estudos e práticas. Qual que é a diferença? A diferença é que se o Lucas dá aula de física, ele tem que ser um cara formado em física, ele é um especialista para dar aula em física. Se eu disser que a física agora ela está dentro de uma área que é a ciência da natureza, que ela é só um estudo e uma prática, não necessariamente o Lucas precisa ser o especialista para dar essa aula. Aí os caras instituíram uma coisa chamada, por exemplo, saber notório, que é uma coisa utilizada em cursos técnicos, por exemplo, uma aula de marcenaria. Você não tem um cara formado na universidade para dar aula de marcenaria, mas você tem um profissional que tem um saber notório. Só que, qual que é o receio de muitos setores? Que essas políticas sirvam como uma espécie de desculpa para você deixar de investir na formação de profissionais, nesses profissionais, via de regra. Né? Então, você teria aí algumas aulas que surgem para preencher o tempo ocioso, o tempo vago. A gente encontrou vários exemplos aí que foram divulgados, inclusive pelos dados do próprio governo, que foram aula, por exemplo, de RPG. Pô, eu jogo RPG, eu gosto de RPG. Só que eu não posso confiar que um cara que tem um saber notório em RPG está utilizando aquele tempo e que esse tempo vai ser útil para um estudante que depois vai se formar para o mercado de trabalho, né? Então, tinha aula de brigadeiro caseiro, tinha aula de brigadeiro gourmet, né, RPG e outras coisas que apareceram. Não que esses tipos de conhecimento não possam ser trazidos para a escola, né, como disciplinas extracurriculares, como um a mais. Mas se ele substitui alguns componentes, isso é problemático. Só lembrando que nós temos no Brasil, se eu não me engano, são 138 mil escolas,
né, públicas, e dessas escolas, 50% delas, né, estão em uma cidade que só tem uma escola com ensino médio. Então, como é que essa escola vai poder oferecer uma diversidade de escolhas para o estudante? Que é uma outra bandeira muito falada. Essa possibilidade dos alunos escolherem agora aquilo que eles vão fazer. Mas existe uma escolha quando você tem as opções oferecidas. E essa metodologia está sendo espelhada em algum país de fora? Ou é totalmente brasileira? Dessa maneira, não. E assim, mesmo quando a gente espelha, Júnior, quando a gente se espelha nas metodologias de outros países, a gente tem que tomar muito cuidado com o Brasil. O Brasil é um país muito complexo. Né? Primeiro que é continental, igual você falou. É o tamanho continental. do país é como se tivesse vários E países as dentro de um país realidades, só. né, são completamente diferentes. Completamente né? diferentes. Né? Então, Nós aqui no estado de São Paulo temos uma realidade. é Quando você vai para outros estados da federação, é uma realidade que muita gente nem imagina que exista. nem né? imagina que existe, exatamente. Então, tanto que se você pegar, por exemplo, os dados, né, do PISA, no nível mundial, né? O PISA é o grande exame que mede, né, que tenta construir ali um ponto comum entre todos as escolas do mundo e fazer uma avaliação em que nível que os países estão. Então, você fala assim, pô, o Brasil está sempre mal no ranking do PISA. Sempre está lá perto da casa número 60, né? 50 e tantos. De 0 a 100, mais. a pontuação? Assim, no 60º lugar, quero dizer. Ah, Só que aí, então, a gente tem muitos... Se pegar os países da OCDE, né, da Organização para a Cooperação dos Países em Desenvolvimento, você tem o Brasil muito atrás da média desses países, né? Só que qual que é a diferença? Se você pegar as escolas privadas ou alguns institutos federais brasileiros, você vai perceber que a gente consegue vencer muitos países lá fora. Né? Se a gente fizesse um ranking só com as nossas escolas de alta performance, só que a gente está falando de um país que tem 18% dessas escolas. Né? 18% das escolas do Brasil são particulares. E desses 18% ainda, você pegar escolas de alta performance, vai ter 5%, 7%. Então, é muito diferente eu analisar um aluno que está numa escola como a nossa, por exemplo, e eu analisar, de fato, um aluno que está sem recursos, que está numa escola do interior. Então, claro que no exame do PISA vai aparecer todo mundo no mesmo lugar, né? Mas é um país com muita diversidade. Então, quando eu espelho e trago esses modelos de fora para o Brasil, eu tenho sempre que pensar essa diversidade. Mesmo porque os nossos profissionais não são tão valorizados quanto são os profissionais da Noruega, da Suécia, da Finlândia, né? E esses países. Não seria um caminho possível, talvez utópico também, né? Dividir já que o país é diferente em realmente pedacinhos e trabalhar a educação em pedacinhos também? O projeto, na verdade, da reforma do ensino médio, ele até fala na diversidade, em incluir, né, ou dar uma margem de manobra para que as escolas criem cada uma o seu perfil, criem uma diversidade para que esses alunos possam escolher de acordo com a sua diversidade, com a sua especificidade. O problema é que quando a gente escreve isso, está tudo certo. Como implementar, né, quando você tem recursos diferentes, quando você tem uma realidade, por exemplo, de locomoção que é diferente, isso que eu estou dizendo de você ter 50% das cidades do Brasil com uma escola de ensino médio. Então, quando a gente pensa nisso, aí você fala assim, como que eu crio a escolha dentro dessa diversidade com poucos recursos, né, com pouco planejamento? E isso fica tudo muito solto, Lucas. Fica tão solto, porque até, por exemplo, itinerário de projeto de vida. Né? Quando a gente olha lá um dos caminhos, um dos componentes que aparece, além da ciência da natureza, da linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, né? Quando a gente olha as ciências humanas e as suas aplicações, quando a gente olha para aquilo que é o projeto de vida, você fala assim, quem é o especialista que vai dar projeto de vida? O que é eu oferecer projeto de vida? Então, eu fui professor de projeto de vida. Eu fui inclusive a minha especialização na USP em gestão escolar, eu tinha como objeto as condições de trabalho dos professores para poder exercer um projeto de vida. Porque quando eu fui para os manuais, quando eu fui procurar, eu não tive apoio das coordenações que estavam implementando em várias escolas, né, ou nas escolas onde eu trabalhava. Os materiais didáticos, cada um deles tinha um modelo muito diferente de como fazer. Então, a minha capacidade como professor de avaliar o que está sendo feito, ela fica dificultada. Evidentemente, se eu estou falando das grandes bandeiras dos vestibulares, você tem uma equipe especializada desenvolvendo esse projeto de vida. Mas e quando eu não tenho isso? Quando eu não tenho esse apoio? Então, como é que eu acho o ponto de... Será que eu estou fazendo correto? Será que eu não estou? E aí você vai para a legislação. E eu analisei a legislação brasileira sobre isso. E você não encontra nada de concreto.
Então fala, vamos fazer o projeto de vida. E se você me perguntar, porque isso é uma metodologia inspirada num cara chamado William Damon, dos Estados Unidos, foi trazida pela professora Valéria Arantes, da Universidade de São Paulo para cá. É maravilhoso. O cara trabalha com aquilo que a gente chama de, eles falam purpose lá, né? Que seria o nosso propósito de vida, ajudar um jovem de 13, 14, 15 anos a pensar o seu propósito de vida. Não estudar simplesmente por estudar, não simplesmente estudar para a prova, cumprir com aquilo que está colocando, né? Então, é muito boa a ideia. Só que se você não tiver uma legislação que explique como fazer isso, que possa avaliar o que está sendo feito, você tem um projeto que vai por água abaixo, ou que ele passa como uma propaganda, né? O aluno sente uma ilusão de que ele vai poder escolher, de que ele vai ter uma coisa mais diversificada, mas ao final do processo você fala, tá, o que você vai fazer? Nós estamos falando de uma teoria que, em tese, é bonita, traz, teoricamente, resultados bacanas, mas a parte de executar na prática é muito complicado. Barra em questões sociais, econômicas, projeto territoriais, projeto político. Projeto. Você mesmo colocou no começo. Exato, e questões políticas. E olhando para também. isso, né, para esse universo Brasil, que várias temáticas, a gente sempre fala isso, né? O Brasil é diferente, né? Será que tem solução? Não só na parte da educação, né? Mas quando a gente para olhar para o Brasil, fala, tem solução? Hoje, eu acho assim, a gente está pensando 3 maneiras a reforma, né? Tem gente querendo revogar a reforma, tem gente querendo simplesmente aceitar a reforma, o novo ensino médio, que já está aí sendo colocado em pauta, e tem pessoas que estão tentando, como eu posso dizer, melhorar ou aparar as arestas, né? Ver quais são as lacunas, fazer aí uma mudança de rota, de caminho para aquilo que está acontecendo. Mas a ideia é interessante. A gente trouxe até aqui no podcast, a gente já discutiu isso, de como a escola antigamente era uma decoreba. Você sai realmente de lá, o que você aprendeu realmente? Porque você estuda para a prova, para passar, normalmente você decora. Exato. E o que você lembra da escola hoje, Lu? Muito pouco, né? Pouquíssimas Muito pouco. coisas. Muito Então, pouco. a gente já trouxe isso para cá. Porque a escola realmente tem que ter esse papel de desenvolver o ser humano, Sim, né? sim. De ensinar coisas realmente que vão ser importantes. Que vão ser importantes. Por exemplo, você pega um ensino médio de alta performance, né? Que está visando aí as melhores vagas nas grandes universidades. Será que a gente teve um espaço, por exemplo, para o aluno poder se desenvolver para ser um podcaster, né? Para ele ter um pouquinho do conhecimento em mediologia, por exemplo, comunicação social. Identificar os talentos de cada um. Identificar os talentos. Então, claro, a gente tinha uma grade muito fechada que não abarcava isso, né? Que faz o cara estudar e a única perspectiva que ele pode ter ao final do curso dele de ensino médio, no curso de formação, ele abrir o manual do vestibular e escolher alguma coisa que ele tem ali naquele cardápio. E vamos conversar. Existem muitas coisas na sociedade que não estão naquele cardápio, né? Então, esse é o problema que a gente tinha na educação. É uma escola conteudista, porque ela prepara para o vestibular, ponto. Ok. Então, agora a gente vai oferecer uma escola diferente que, em tese, mexe com as competências e habilidades para o mundo. Só que esse projeto também está muito solto. E a gente tem um enorme gargalo, que se chama vestibular. Vamos falar a realidade brasileira. Você tem um número de universidades que é pequeno no Brasil, diante do que é a demanda que nós temos no Brasil. Muitas famílias, né, a grande maioria dos brasileiros precisa da universidade, inclusive para ou a sua manutenção de classe social ou ascensão, porque todo mundo quer melhorar na vida, todo mundo quer, né, superar aquilo que os pais foram, no mínimo manter, né, ter condições básicas e mínimas de conforto. E a universidade no Brasil, isso tem muitos estudos que já mostraram isso, ela é sim uma forma de você conseguir manter-se, né? Por mais ou menos qualificada que seja uma universidade, ela sempre vai ter um impacto na vida de uma pessoa. Ela sempre vai ter um impacto na sua inserção social. Então, a gente tem esse gargalo, a gente tem uma enorme demanda com poucas vagas, especialmente nas universidades públicas. Perdão. Uma pergunta, essa questão que você levantou, por exemplo, do papel importante que a universidade tem. Acho que eu vi algum movimento nos Estados Unidos que eles estão começando a querer abolir a questão do diploma pela capacitação do profissional, alguma coisa assim. Levar mais em conta a capacitação do profissional do que o diploma. Tem um movimento que agora eu esqueci o nome, mas eu li alguma coisa a respeito disso. Júnior, você acha que isso é uma tendência? Eu acho que faz sentido, porque você tem, de fato, faculdades que não exigem uma qualificação para a formação, não é? E algumas áreas no Brasil
já não dependem mais de diploma, né? Sim. Até gerou aquela polêmica do jornalismo algum tempo atrás, né? Que pra você ser jornalista não precisa do diploma, né? Assim, eu acho que são coisas diferentes. Você tem uma formação com curso superior, ele te traz uma autoridade no assunto, porque você demandou um tempo da sua vida Especialista. para você se especializar naquilo, né? O que não quer dizer que todo mundo que fez a faculdade está, de fato, qualificado para aquilo, né? Minha esposa, por exemplo, é gerente de uma empresa e ela contrata muitas pessoas e muitas vezes ela fala, não é possível, o currículo do cara era bom, era um currículo formidável, mas na prática não tem. E aí voltamos a essa crítica para quem que a universidade forma, para quem que a escola forma, que momento da realidade social está sendo trazida tanto para a escola no ensino médio quanto para a universidade, né? Então, a gente tem esse problema. A gente tem um gargalo que é o vestibular. Por quê? Enquanto a universidade for uma forma muito mais segura, né, diante das outras tendências que você tem para o aluno se inserir na sua vida social e profissional, as pessoas vão procurar, de fato. Eu vou te dar um exemplo muito comum. Eu trabalho numa escola de alta performance, mas que tem muitos estudantes de classe média alta que querem ser jogadores de futebol, né? Vocês devem ter conhecido na escola de vocês vários colegas que, quero jogar bola, quero ser jogador de futebol. Porque ele tá olhando lá o Manchester United, ele tá olhando... Agora, o Manchester United nessa semana não foi legal. Não. Mas ele tá olhando... Deixa Mas ele tá olhando os grandes clubes, ele quer tentar uma carreira assim, então ele quer ser jogador, ele tenta... Ele vai para uma escola que às vezes tem um currículo extenso e exigente, como é o caso que a gente tem lá na oficina. E aí eu tenho que fazer cronogramas de estudo para tentar encaixar os treinos dele junto com aquele currículo, né? E esse aluno, ele quer ter essa carreira. E muitas vezes, numa reunião de orientação, como eu sou orientador educacional na escola, numa reunião de orientação eu falo assim para ele, você só quer ser jogador ou você gosta do mundo do futebol? Porque se você me disser que você gosta do mundo do futebol, você pode fazer uma ciência do esporte na Unicamp. Amplia o leque completamente. Exato. Você pode fazer um jornalismo esportivo na USP. Você pode ser um preparador físico. Você pode ser um treinador. Não necessariamente você precisa abandonar o futebol, cara. É isso que você gosta, é isso que você ama fazer. Virar um Dr. Sócrates da vida. Você puxar o saco dos Exato, corintianos aqui, lógico. Dr. Sócrates. Salve. Então, você pode ter uma participação naquela vida sem necessariamente você ser o astro, porque é claro que isso também envolve um talento. Não adianta você querer passar numa peneira se você não alcança, né? E é muito raro isso. Então, quando que o estudo importa na vida desse aluno? No momento que eu chego para ele e falo assim, por que você tem que estudar biologia? Por que você tem que estudar ou história e geografia? Ou filosofia? Porque você pode fazer uma comunicação social, né? Você pode ser um preparador físico, né? E viver esse mundo que você gosta, disso que você gosta. Tinha um aluno esses dias chegou para mim e falou assim, poxa, eu queria trabalhar com música. Eu falei, você toca o quê? Não toco nada. Eu falei, quantos você tem? Eu tenho 17. Mas, você quer trabalhar com música, mas você nunca tocou nada. Não, mas eu amo música, eu ouço música o dia inteiro, tudo para mim é música. Eu falei, você já pensou em ser um produtor musical? Eu falei, você já pensou em ter um podcast sobre música? Tal. Nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, então, tem um curso, né? Para isso, tem imagem e som, trabalho com cinema lá na UFSCar, você tem o curso de mediologia, comunicação social da Unicamp. Quer dizer, você tem diversas portas para estar no mundo da música. Mas olha como é importante esse trabalho que você faz para ajudar a identificar o propósito da pessoa. A orientação profissional. A gente vê hoje um movimento também forte das pessoas querendo sair da empresa. Sim. Muitas vezes tem um trabalho seguro, ganha bem, mas não é o propósito. Não é o propósito. Então está tendo uma migração muito forte nisso. Mas a orientação e diálogo é fundamental, né? A orientação é fundamental. Quantas escolas, mas tem que ser né? precoce isso. Quantas escolas fazem isso, né? Querendo ou não, a escola, o aluno faz lá 18 anos e joga o aluno no mundo para escolher um curso. Às vezes daí vai demorar anos para ele ver que não é aquilo que ele quer. Aí até mudar de carreira, tudo. Então, por isso que é muito importante esse trabalho precocemente, para realmente identificar. É muito importante, Júnior. E aí tem uma coisa, né, que assim, a boa parte das escolas, como você falou, né, solta o aluno no terceiro ano. E como o ensino sempre foi posto também, quando a gente fala só vestibular, ele tem um cardápio ali, se você não tiver uma conversa de orientação, isso não vai acontecer. E aí a grande pergunta que a gente faz também é, se eu estou ajudando, se eu tenho a consciência que eu tenho que ajudar um adolescente a fazer escolhas, né? Porque muitas vezes ele não conhece as escolhas possíveis, como é que eu posso dar um cardápio aberto para ele? Ele vai ficar perdido.
né? Ele vai ficar transitando de uma coisa a outra, se ele não tiver uma orientação. Mesmo o aluno que gosta de estudar. Ontem eu recebi na minha sala uma aluna que era uma das nossas melhores alunas de segunda série, e ela estava indecisa, olha só, está indecisa entre direito e biologia marinha. E ela gosta... Bem parecido. E ela vai bem Super. em tudo. E ela vai bem em tudo. Ela tem notas maravilhosas e tal. E aí, tanto que a gente fez uma primeira reunião de orientação e ela só falando de direito, porque meu pai é professor da universidade, não sei o que, de direito. Blá, blá. Quando chegou nos últimos 2 minutos que ela estava para sair da minha sala, ela falou assim, e pensar que eu sempre quis biologia marinha. Eu falei, como, querida? A gente passou meia hora falando sobre direito e agora você me solta uma revelação assim, né? Ela falou assim, porque eu não sei nem o que pensar para trabalhar com isso, como trabalhar. Aí eu falei, então volta para a próxima. Na última reunião ela veio. Aí eu falei, entra aqui no site da USP com a gente, ó. Oceanografia. Você sabia que existe um curso disso? Sabia que a USP tem 5 barcos colocados ao mar, que são laboratórios de pesquisa? Ela, ficou apaixonada pelo curso de oceanografia. Então, quer dizer, eu estou falando de uma aluna, de uma classe social, com pai professor numa universidade de direito. Se ela tem dificuldade de escolher, como é que eu olho para a imensa maioria das escolas públicas e falo assim, qual a escolha que você vai ter? Queridos, antes de estudar, eu comecei muito tarde. Eu comecei com 23 anos, quando eu entrei no Unicamp. Antes de estudar, eu era carregador de matéria-prima. Eu comecei na vida como auxiliar de produção. Qual que era a minha perspectiva? A primeira vez que eu fui pensar numa faculdade, eu pensava numa faculdade eu pensei em análise de sistemas, eu comecei a fazer 1 ano. Na época, computadores era uma coisa rara, assim, tinha os amigos que tinham computador, né? E eu pensava no curso porque eu trabalhava numa empresa e eu falava assim, cara, eu posso pegar aquela vaga de TI para mim. Uma vaguinha... Veja, a minha perspectiva com a universidade era dentro daquela empresa. Eu não tinha uma perspectiva profissional no mundo como o nosso hoje. Cara, vocês estão fazendo podcast. Vocês estão pensando... Né? Você também falou que é terapeuta, Sim. né? Então, você é terapeuta, você faz podcast. Você tem um mundo hoje muito aberto, não é? Agora, se eu jogar essas escolhas para um aluno de 16 anos sem orientá-lo, ele vai escolher aquilo que está mais próximo. E essa é uma grande crítica, inclusive, à reforma do ensino médio. Porque muitos alunos da escola pública, alunos de baixa renda, ele vai olhar para aquilo que o pai faz, para o trabalho que está mais próximo dele. Muitas vezes o pai vai falar, vai ganhar dinheiro, filho. Não vai ficar estudando, não. Você precisa ganhar dinheiro. Então, vai fazer um curso técnico o mais breve possível que você puder para você poder ganhar dinheiro. Então, a gente aumenta a divisão social que existe. O vestibular em si, ele já é uma divisão social, mas a gente teve uma série de políticas que vieram tentando também fazer o público, penetrar o público das universidades, das escolas públicas na universidade pública. Tanto que em 2020, a Unicamp bateu pela primeira vez o índice de 50% de alunos de escola pública. Olha como a coisa mudou bastante, né? E as universidades particulares também vêm trabalhando hoje numa tentativa de fazer programas de bolsa, programas de financiamento, o que pode gerar um problema lá na frente, se não for bem trabalhado, né? Mas elas também trabalham nesse sentido de bolsas de estudo, né? A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, às vezes a gente tem alunos que falam, mas eu acho que eu não conseguiria dar conta de pagar tal curso. Eu falo, mas você sabia que tem bolsa? Sabia que você fizer uma prova bem feita? Você tem um setor lá dentro hoje que ele ajuda você a angariar essas bolsas, né? Então, a tentativa de expandir isso. Então, assim, esse gargalo do ensino superior no Brasil, a gente ainda tem mercado para o ensino superior no Brasil. Você pode reparar que você tem uma reclamação das empresas brasileiras, falando assim, não tem mão de obra qualificada, né? Mas é porque essa qualificação está muito descolada desse mercado. E a gente precisa aumentar essa qualificação e, ao mesmo tempo, fazer melhor essa ponte também, né? Isso aí. Muito bem, não? Vamos falar do nosso apoiador, agradecer. Bora lá. Opa! Vamos Que só por agradecê-los. ele a gente está aqui, né? Se não fosse por ele, a gente não tinha esse estúdio certeza. maravilhoso para fazer essa entrevista. Tudo bem. Vamos lá, cadê? Vamos mudar o QR Cadê? Code da A tela. Xprevent aparecendo aí na Aê! telinha de vocês, gente. Uma das maiores aí corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Maiores e especialistas, né? Sim. Pegando aqui o nosso gancho da área de estudo, né? Todos especialistas ali nessa área. Eles são especialistas em redução de custos. E Olha que pós-venda, bacana. hein? Pós-venda também, muito forte. pra Vende vocês e não dá passarem assistência. problema nenhum. Até quem quiser, eu faço o convite, assista a entrevista lá do Jean, da Xprevent. Tem um relato real onde isso faz realmente a diferença para quem contrata os serviços, né, Júnior? Uhum. Lá ele conta um caso onde um atendente com extrema capacidade, né, de fazer esse pós-venda salvou a vida de uma pessoa, né? Ou seja, não é só empurrar plano de saúde, é realmente algo muito Imagina. mais sério do Você que tá isso, lidando né? com vida, né? Você lida com vida, tem que ser um trabalho muito sério, tem que ser trabalho de especialista. E para as empresas que não fizeram ainda os seus orçamentos, entra ali no QR Code, faz um orçamento sem compromisso,
veja que os preços são realmente acessíveis e os serviços são muito bem oferecidos, né? Só ano passado eles economizaram mais de R$1.200.000 para os seus clientes. É muita grana, né? É muita grana. Inclusive, se você estiver pagando um plano de saúde e está achando caro, vai lá na Exo, faz um contato com eles sem compromisso algum. Vocês vão ver que eles são especialistas em redução de custo. Então é muito bacana. Entra lá no QR Code, tem Aqui, o link gente, também só na acessar, descrição do vídeo. Sem compromisso algum, vai lá, conversa com eles que vocês não vão se arrepender. Com certeza. E a gente está falando de estudo, de estudar bastante e tudo mais. A gente vê hoje um movimento dos jovens para... Quer ser TikToker, quer ser YouTuber. Você observa... Podcasters. Podcasters igual a gente. A gente não quer mais trabalhar, pegar no pesado. Mas você vê esse movimento realmente, porque a gente vê tantos jovens ganhando um monte de dinheiro com essas coisas. Sim. Existe esse movimento realmente muito forte. Eu acho que tem dois planos. Eu converso sempre com os alunos que é assim... Eu acho que você tem o nível do desejo e o nível da vontade. São duas coisas diferentes, né? Porque o desejo de ser rico, ou de ser famoso, de ser astro e essas coisas todas, ele existe. A vontade, como é que você estrutura aí um comportamento para você conseguir o que você quer. Porque aí a gente cai na área das escolhas e do comportamento. A gente está falando de uma geração bastante imediatista, né? Os pais reconhecem, os adultos reconhecem. E eu acho que, às vezes, a pessoa pergunta assim... Será que não é a gente que está ficando mais velho, que começa a reclamar mais e ver? Não, os próprios jovens reconhecem que eles são bastante imediatistas. Não por uma questão genética ou de uma simples escolha, mas nós estamos numa sociedade que nos trouxe coisas mais imediatamente, né? Então, essa vontade de um sucesso mais imediato, o jovem quer também. Mas para isso, quer dizer, para vocês estarem aqui, eu acredito que tenha havido um grande planejamento para tudo isso acontecer. A colaboração. E como, né, Júnior? Nossa... Todo dia. Vocês ficaram muito tempo, cara, assim... Há quanto tempo levou para vocês idealizarem o podcast e ele ser colocado em prática? Quantos meses? Basicamente desde que a gente se conheceu, 6 meses atrás. 6 meses atrás. 6 meses atrás, para vocês começarem assim. Aí buscar os financiamentos, né? Então, é um tipo de conhecimento assim, né? Que vocês tiveram uma experiência, né? De causa, que está sempre muito convidado. Aliás, vocês estão convidados para ir lá na oficina, se vocês quiserem. Vamos fazer uma aula lá para os nossos alunos, que tem, inclusive, esse desejo, porque eu acho que é legal ter esse contato, inclusive para eles conhecerem que não é uma realidade fácil e simples, né? Porque o que eu vejo muito hoje dentro da escola? Bater o sinal da saída. Então, bateu o sinal da saída, a equipe de limpeza vai subir para começar a fazer a limpeza da sala. Às vezes tem que chamar os monitores para tirar alguns alunos de sala, porque ficou 3 ou 4 lá, querendo fazer um videozinho, um videozinho do TikTok. Né? Mas até um videozinho de dança, do TikTok, alguma coisa do tipo. É mais rápido, mais efêmero, mas ele está querendo também jogar a isca dele. Será que se eu fizer e der certo? Será que se uma galera ver, eu vou conseguir? Né? Mas tem que discutir com os alunos, por exemplo, que existe toda uma estratégia de busca. Né? Quando a gente está falando de internet, vocês têm, evidentemente, seu planejamento de como ampliar público. Né? Tudo isso é pensado, não é só espontâneo. É que eles veem lá o cara do Luva de Pedreiro. Eu ia falar exatamente dele. Né? Que é o caso mais recente, que todo mundo achou que foi espontâneo e espontâneo não foi nada. Né? Uma puta estratégia por trás. Né? Eu não conheço a especificidade. Tinha um empresário lá, tem toda uma estratégia por trás. Né? É óbvio que os gols, o jeito dele é espontâneo dele, né? Mas a estratégia de rede social tinha algo por trás. Algo por trás. Então, mas eles acreditam que um vídeo espontâneo que vai gerar, que vai jogar, né? Então, acho que o que falta, inclusive também das famílias, né? Às vezes, trabalhar com eles num plano de uma realidade maior. Porque, às vezes, o que eu percebo, assim, as famílias deixam muito tempo os alunos hoje serem mais infantis. Não só no comportamento, mas também nos seus anseios, nos seus sonhos, sabe? Aquela coisa. Até porque a família trabalha muito, está mais afastada. Mas é notório, assim. Você vê como que as famílias sempre têm um diagnóstico de que os filhos são mais jovens, mais novos do que nós, da equipe pedagógica, do que os professores veem. Né? Porque a gente também conhece o comportamento como que é longe dos pais, assim por diante. Então, quando a gente fala nesses anseios e tal, você pode ter uma conversa mais séria. Se você tem um filho que tem muita vontade de ser um TikToker, um podcaster, alguma coisa, né, fazer vídeos no YouTube e assim por diante, ter um canal, você pode incentivar o seu filho aquele canal, desde que você consiga dosar isso, de que você acompanhe de perto, né? Ou de que você tenha um profissional acompanhando ele de perto, que ele se tiver um talento para aquilo. Tem alunos que têm
Tem alunos que para comunicação, tem uma aluna do 3º ano, ela desceu para fazer orientação profissional comigo. Quando ela começou a conversar, é uma aluna nova na escola, eu falei, como você tem uma comunicação, assim, fluida, sabe? Tem adolescentes que são muito mais, né, recatados, demora muito para eles se soltarem. E tem alunos que falam e conseguem alinhar, fazer uma piada no meio da reunião com você. Aí você fala, olha que talento, né? Um talento que você tem ali, de repente, para você fazer esse tipo de atividade. Mas, de fato, o comportamento hoje, acho que a gente vai postergando o tratamento de seriedade desses jovens. Eu vejo também, né, essa questão do TikTok, do YouTube, enfim, dessas mídias sociais, assim como o futebol, né? Tem muita gente que quer, mas são poucos que vão chegar lá de uma forma realmente estourada. Não que isso tenha que limitar as pessoas a seguirem, né? Sim. Mas são duas visões. Uma é aquela do carinha ou da menininha que vai fazer lá a dancinha e tal, e se estourar legal. E do outro que vai levar isso de uma forma profissional. Porque tem uma coisa das redes sociais, principalmente do imediatismo, que as modas passam, e passam também muito rápido. E o quanto eu me preparei para o depois que essa onda passar. Quanto que um jogador de futebol se prepara para a hora que a carreira dele encerra. E às vezes encerra muito cedo. Então, o que eu faço depois? Óbvio, pode parar para pensar no depois quando ele chegar. Mas, se você se antevém, olha de uma forma mais profissional, isso, teoricamente, dá mais chances de seguir mais longe, né? Que nem aqui no podcast, né? Nós estamos tentando, né, levar de uma maneira profissional, sustentável, estruturada, né? Num passo que a nossa perna comporta a dar, enfim, para que a gente consiga chegar mais longe. Sim. Então, há uma visão profissional que para muitos, às vezes, não acontece. Aí começa, daqui a pouco para, desiste, desanima, porque não tem todas as habilidades. E não é fácil, né? A gente sabe, comunicar, por mais que a gente tenha certa facilidade, mas para ter isso aqui não basta só comunicar. Tem que ter a parte chata, burocrática, tem que ter alguém sentado lá na mesa editando ali os cortes de câmera, né, tomando energético, né, dormindo, é um pouquinho mais fácil, né, enfim. Mas, assim, é um composto de coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, o meu trabalho terapeuta, quando eu fui me formar e ser terapeuta, poxa, eu gosto de dar terapia, mas tem tanta coisa junto, na época que eu trabalhava na empresa, que assim, as burocracias são as mesmas, né? E aí você provocado a ter que ser vendedor, a ter que ser um administrador, contador, jurídico, tudo ali, né? Você fala, poxa, mas eu queria fazer só terapia. Exato. É óbvio que você vai crescendo, você vai se estruturando mais, mas no começo, ou é profissional, ou realmente morre na praia e sofre, né? Lucas, o que passa, né, é a imagem do sucesso. Porque a gente tem toda uma mídia também que contribui muito para isso, né? Enaltece. Se abrir hoje no noticiário, sei lá, da UOL, tal, você vai ver sempre uma manchete falando do dinheiro, do quanto que a pessoa conseguiu, do carro. O MC que comprou 5, 6 carros, que tem uma coleção e que tudo mais. Isso chama muita atenção do jovem, de fato, né? Então, acho que o grande desafio é fazer o link, como você falou, com o trabalho das pessoas. Mesmo porque eu posso ter um cara que tem um podcast hoje com, sei lá, 1 milhão de inscritos, ou youtuber que está bombando demais e tal. Mas eu tenho também um grande público que está trabalhando com isso, que está vivendo disso. E esta é a cultura que está acontecendo de verdade, né? Então, quer dizer, não preciso ser o único cara que estoura, não preciso ser um Whindersson Nunes, né? Eu posso ser um outro influenciador que funciona muito bem. Eu, quando dava aula de filosofia, eu comecei, durante um tempo, a acompanhar alguns canais de filosofia. E eu achava muito legal, porque tinha algumas coisas que eu pegava na maneira dos caras darem aula, né? Que eram muito boas, que falavam, pô, esse cara falou uma coisa que eu achei interessante, né? Ele tem um toque que eu acho que eu podia também usar na minha aula. Um exemplo que o cara, às vezes, utilizou, eu sempre procurava fazer, inclusive, referência, né? Indicar esses canais para os alunos, porque ele não precisa ser o último sucesso do Brasil para que ele tenha o seu reconhecimento. Então, acho que é isso. Pô, a gente tem um entretenimento, a gente tem hoje, né, um caso dos podcasts, acho que muito mais do que entretenimento. Você tem um podcast só de entretenimento, mas ele também é um agente de mídia, né? Ele é um agente de formação, né? Uma boa parte dos podcasts que eu acompanho, pelo menos, são podcasts de formação mesmo, cultural, social e tal. Então, acho que mostrar a importância, a valorização desse trabalho para as pessoas, né?
Hoje, eu viajo, eu moro aqui em Jundiaí, e eu viajo para Campinas todos os dias para poder dar aula. Não sei se podia falar que a gente está em Jundiaí. Pode falar, então sim. tá, que ótimo. Ufa. O pessoal sabe o que é a nós terrinha. somos jundiaienses. Jundiaí, a terra terra da da uva. uva. Terra da uva, pode Muito falar, bem. sim. Que, aliás, é uma cidade muito boa para se viver, embora não Eu Eu seja adoro muito. natural daqui, mas pode vir para Jundiaí, moçada, que é muito bom aqui, tem muita coisa boa, né? Mas eu viajo todos os dias, né, para fazer minha orientação lá em Campinas. E nesse percurso que eu tenho, nos meus 40 minutos, 45 minutos aí, o podcast, para mim, ele é uma fonte vital. Tem dias que eu ouço música, mas a boa parte dos dias, aquele dia que eu acordo até mais sério, eu sei que eu vou ter vários problemas para resolver naquele dia, eu tenho uma coisa assim, eu já gosto de botar em conteúdos. Aí eu vou ouvindo conteúdos, porque eles geram em você conhecimento. Tem um filósofo chamado Spinoza que falava isso, né? O conhecimento gera coisa boa na gente. Ele gera potência na gente, conhecer. Então, provavelmente, o público que está nos ouvindo hoje, que está refletindo sobre educação, sobre comportamento, né, isso, de alguma maneira, vai impactar essas pessoas. O trabalho de vocês hoje vai impactar muita gente, né? O trabalho que vocês vêm fazendo já. Então, isso gera uma coisa boa. E eu uso isso para minha segurança, cara. Olha que interessante, né? Eu chego no meu trabalho, às vezes, com uma série de informações novas que eu ganhei. E o podcast tem um formato que eu acho que é incrível. Porque ele saiu daquela coisa da palestra e da apresentação. É um bate-papo, né? É uma mesa. Então, Mesa de amigos, é uma mesa de Tá na nossa amigos. descrição lá, né? 2 amigos, Sim, um pois junto é. com mais um para bater papo. Nossa ideia né? é o podcast de E falar de companhia. tudo, né? Então, Exato. a pessoa não perde o tempo no trânsito, Exato. igual ela perderia no passado. Porra, tá aqui Isso. 2 horas no trânsito, não aguentou. Pelo menos ela tá agregando informação pra vida Agregando dela. informação. Conteúdo de qualidade. Exato, eu acho que é isso, né? Então, conteúdo de qualidade, como você falou. Então, quando você tem esse conteúdo de qualidade, e ao mesmo tempo ele tem um formato que ele é mais integrado, né? Ele é mais real. Porque quando Real. tem uma aula, uma palestra, tipo TED Talk dura 15 minutos, cara. E passou. E se durar mais que 15 minutos, meu querido, né? Começa a ficar difícil. Mas o depois. gostoso também é essa troca de ideia. Você tá Exato. falando aqui, você tá me agregando. Então eu posso ter um ponto de vista que Sim. não vai de acordo com o seu. Exato. Então vai expandindo. É. Essa é a troca de ideias. Mas bate-papo é isso, né? É algo da sociedade, né? As pessoas Isso. sentam, conversam. É Hoje vivo. menos, né? Que o pessoal tá muito bravo para conversar, né? Todo mundo tem a razão, Ou né? escreve só. Mas, Só que ou escreve os 140 Pois caracteres é. do Twitter. Mas, enfim, isso aqui sempre aconteceu, né? Exato. As rodas de conversa, né? Então a gente tentou Pois trazer é. isso também pro podcast, né? Não estamos inventando a roda, né? Mas a gente Não, trouxe a claro nossa que não. carinha pra cá, que né? é o nosso formatinho. Pois é, o Platão falava isso, ele escreveu os seus livros, mas na Voz de Sócrates, né, ele falava que é o diálogo que é o verdadeiro. Né? Quando você está, de fato, dialogando, não tem filosofia mais verdadeira que diálogo, né? Porque o discurso ele já vem pronto, não estou querendo desmerecer o conhecimento catedrático, né, acadêmico, que ele tem o seu valor, mas para fazer valer, né? Até tem um cara chamado William Glasser, que tem uma pirâmide de aprendizagem, que aí ele fala que quando você está debatendo, discutindo, que você aumenta aí para 70% a capacidade de você saber sobre um assunto, né? Quando você está discutindo e tal, depois você conseguir dar aula sobre aquilo, você está nos 90%, que ele fala lá. Mas se você só assiste, se você só ouve, né? Ele fala escutar e ver, dá 50% só de absorção. Né? Mesma coisa, quando você lê, ele fala 10% do que você lê, é o que você absorveu. Agora, você pôs para debater, pôs para discutir, aquilo sobe, aquilo cresce. Né? Então, e eu acho que os jovens que já sempre sentiram essa necessidade, hoje encontram uma possibilidade maior de fazer isso. Com um risco também, tá, Júnior? O risco que é acreditar que qualquer um que está falando, muitas vezes tem uma verdade, ou tem um conhecimento com uma autoridade sobre o assunto. O que não necessariamente... Eu vi um dado também do que os jovens estão preferindo acompanhar a vida no TikTok para ver questão médicas, de saúde, do que ir no próprio médico. Então, isso é o risco. Aí é o risco que a gente tem, né? Porque, por isso também a educação na escola, ela tem que se voltar aos professores de linguagens, né? Os professores têm que ensinar muito a como você desvenda aquele discurso. O professor de filosofia, ele é fundamental. Você vê um ponto, na reforma do ensino médio tirou o peso que a disciplina de filosofia tinha no currículo, porque ela coloca como um dos conteúdos, e aí aquilo fica diluído numa série de coisas. E a filosofia, hoje, ela é fundamental para você perceber se uma coisa tem sentido ou não. Se ela tem lógica ou não tem. Senso crítico. O senso crítico. É uma disciplina, assim, primordial, juntamente também com a sociologia. Então ela é fundamental para você ter um senso É crítico. que ainda hoje eu acho que quando se fala da matéria de filosofia e sociologia é uma coisa muito
na literatura. Lá não traz para essa prática, para isso que a gente está prática. fazendo. A minha filosofia né? que eu tive na escola não era uma filosofia que se aprendia a teoria. Ele era um professor muito bom e ele levava temas e a gente discutia. Era um debate. Então Era um a gente não debate. aprendeu filosofia, matéria, mas a gente aprendeu a debater. Mas é legal a se pensar. aproximar mesmo, né? Tirar esse conceito Tirar do o filósofo lá de Sim. longe, né? Querendo ou não, os filósofos pops aí também ajudam a É. aproximar as pessoas, né? Sim, eu acho que o trabalho que o Cortella, Leandro Carnal, né, e outros ícones aí têm feito, eu acho que é um trabalho muito importante, sim, porque eles jogam temas, né, para as pessoas que as pessoas não pararam no seu dia a dia para refletir sobre aquilo, né? E são pessoas que têm um inquestionável saber que o Karnal tem, que o Cortella tem, são excelentes professores. O Karnal foi meu professor na Unicamp, né? O Cortella não tive, mas eu já tinha lido antes. Então, são pessoas que, de fato, têm uma autoridade enorme naquilo que são. Só que eles estão fazendo um esforço de traduzir, com todos os riscos que isso tem, né? Mas fazendo bem também para um público que é enorme, né? Então, porque antes a filosofia ficava relegada à sua torre de marfim, de fato, né? E tem muita gente que ainda defende que a filosofia tem que ser um trabalho árduo, tem que ser um trabalho, né, extenuante e tal, porque ela exige esforço. Mas eu acho que você tem que convencer as pessoas aos poucos de que o esforço é importante, de você não parar. Então, eu tô aqui, ouvi um podcast, ouvi várias ideias, legal, mas se eu quiser saber mais sobre o assunto, eu preciso dar uma pesquisada, eu preciso, né, ler com um pouco mais de cuidado, verificar as minhas fontes. Isso é muito importante hoje, né? É o trabalho da escola também. A questão das faculdades que a gente comentou, puxando um pouquinho do que a gente conversou. Você falou que muitas vezes, né, você comentou da gestora que vai analisar currículos, às vezes parece que o currículo é muito bom. Sim. Então você acha que hoje as faculdades, elas são mais empresas, querem gerar dinheiro, querem gerar receita e lucro do que a qualidade em si? Acho que você tem um pouco de tudo, mas via de regra, sim. Veja, são empresas. Vamos falar, por exemplo, das faculdades e empresas, né? Já que você mencionou o lucro. Então, de fato, né, o lucro ele acaba sendo o primordial. Não quer dizer que ela vá se limitar a isso, mas ela tem o lucro como uma de suas... o seu grande propósito, porque uma empresa ela precisa se gerir, a gente entende isso, né? Aí acho que entra um pouco da questão da ética. Até que ponto esse lucro pode ser feito com base em propaganda, simplesmente, né? Em um ensino raso e superficial, que não vá preparar, de fato, esse jovem. Eu acho que você tem um público que entra, às vezes, muito despreparado em universidades que não estão dispostas a exigir muito desse público, mas todo aluno tem a possibilidade dele usar a estrutura daquela universidade para ele se tornar um bom profissional, né? Os meus alunos, que são de escola particular, né, escola privada, e que estão disputando as melhores vagas, muitas vezes eles vêm com esse dilema para mim. Falam, pô, eu tenho que fazer uma universidade pública, né, porque está no ranking, eu tenho que fazer uma universidade X, porque está nas primeiras do ranking. E eu falo sempre que o que tem de diferente? Se você entrou numa universidade que passou por uma competição de muitas pessoas para chegar lá, essas pessoas já passaram por um processo de aprender a estudar, de se esforçar, de batalhar. Então, assim, você provavelmente vai ter um clima em que todo mundo vai te puxar, né? E você vai ter esse público que vai te trazer muita riqueza junto. Se você está numa faculdade que o público que está lá, vamos dizer, pagou para estar e ponto, né? Não fez, que é um vestibular e já está lá. Você vai ter um aluno bom, você vai ter um aluno que vai estudar muito, vai se aproveitar da estrutura e vai ser um excelente profissional. Será que a maioria vai estar nesse clima? Não necessariamente a maioria vai estar nesse clima. E aí vai caber, então, a uma escolha. Então, você pode fazer uma faculdade que não necessariamente seja a mais renomada. Se você tiver uma segurança de si mesmo, que você vai batalhar. É aquela questão, né? O aluno faz a faculdade ou a faculdade faz o aluno? Então, exatamente. Eu acho que a estrutura da faculdade, ela oferece condições. Então, por exemplo, eu que estudei na Unicamp. Cara, você tem um departamento de intercâmbio na Unicamp. Aberto, todos os dias. Você passa lá para ver qual é o cardápio de intercâmbio que você tem. E com bolsas, inclusive, com uma série de programas de apoio. Você tem profissionais da mais alta qualificação acadêmica trabalhar com você. Você tem laboratórios hoje dentro da Unicamp, né, de várias empresas que estão olhando para esse público. Assim como você for fazer direito na USP, você vai ter lá os grandes centros de direito, de advocacia de São Paulo, que estão olhando para aqueles profissionais, porque sabem que são alunos que aprenderam a estudar muito. Você passar numa Sanfran hoje,
Você tem que estudar muito. Então, eles vão olhar para esses caras. Mas não quer dizer que um aluno que esteja fazendo uma outra universidade... Inclusive, a gente diversificou também as universidades hoje. Você tem universidades, não vou fazer merchan aqui, mas você tem universidades de São Paulo hoje, privadas, que tem um programa empresarial que supera, muitas vezes, a universidade pública, né? E que não necessariamente tem um vestibular dos mais concorridos, mas tem um programa de entrada que faz uma seleção de acordo com o perfil. Você sai também com network maravilhoso. Né? Você sai com network maravilhoso, como você está dizendo. Então, às vezes um aluno que... eu tenho muitos alunos que os pais são empresários, né? E o aluno quer tocar o negócio do pai. Então, eu falo, tá, legal, cara, termina o seu ensino médio, tem uma boa formação aqui, e aí ele já tem, às vezes, os nomes dessas faculdades, e aí a gente já vai orientando, né? O que você precisa para entrar numa... Você tem um instituto de São Paulo... Pode falar os nomes, fica não tranquilo. tem problema. Depois a gente pede Não, fala a nossa cota. Pede a Aqui. cota Mas você vai para o INSPER, por exemplo. O INSPER hoje é um baita instituto de São Paulo, com network, como você falou, maravilhoso, tal, para executivos. Só que para você entrar, você tem uma entrevista, coisa que na Unicamp, na USP, você não tem. Então, a gente tem que ajudar, se esse aluno quer isso, vamos ajudar esse aluno a ir bem numa entrevista. Eu preciso, como orientador, ajudá-lo a passar nessa entrevista também, ou ser bem qualificado nela. O aluno, às vezes, tem que apresentar um mini seminário para entrar. Então, são universidades que estão... O Albert Einstein, também hospital, né, que tem a universidade hoje, também tem as suas entrevistas. Então, esse aluno também tem que estar preparado para isso. Difícil é conciliar tudo isso com currículos vestibulares. Por isso que o papel do orientador, da orientação da escola, coordenação, eles são fundamentais. Né? Hoje, a gente fala muito da sala de aula, que é, evidentemente, o palco, onde as coisas todas acontecem, onde a substância escolar acontece, mas você também tem que ter um programa de gestão especializado para saber olhar isso. Falar, o que esse aluno quer? Onde que esse aluno pode? Né? Qual é o perfil desse profissional? E a oficina do estudante, como que ela proporciona isso para os alunos? Claro que você já falou do seu trabalho enquanto orientador, né, essa parte educacional, mas explica um pouquinho mais como que a oficina do estudante trabalha com os alunos. Tá, a gente tem, por exemplo, uma semana que ocorre em agosto, chamada Experience Week, em que ano passado, nós levamos 40 ônibus numa semana, com as 5 unidades, em lugares diferentes. Então, a gente levou para o Hospital Albert Einstein, né? Foram vagas super disputadas, a galera que queria medicina, que queria ver de perto. Levamos para o INSPER, levamos para a faculdade de veterinário, que tem lá em Jaguariúna, para os alunos que queriam veterinário, para ele ver como é que é, né? Sentir de perto. Levamos para a empresa, Rádio Bandeirantes. Então, levamos para vários lugares diferentes, né, esses alunos, para eles poderem ter um contato com alguns profissionais e contato também com essas universidades, com esses lugares, para ele tendo uma noção maior se ele quer ou não. Depois a gente tem, às vezes, palestra, que a gente chama algum profissional, por isso que eu falei de vocês, acho que seria muito legal também a gente fazer um evento assim, acho que engaria muito, né, para os nossos alunos, falar um pouco dessa Faz um podcast lá, né? Faz uma palestra em formato de podcast. Que bacana! Você sabe, a gente tem auditórios maravilhosos lá, a gente tem um anfiteatro também. Hein, Pedrão? Dá pra fazer, hein? Colocar os caras no teatro lá. A gente tem o Teatro Oficina também, que fica dentro do Shopping Guatemi. E a gente traz o conteúdo da palestra. Olha, vamos jogar ideia pros empreendedores lá. Vai já, só fala quando que bora, a gente pode fazer. E aí, né, então a gente traz esses profissionais também para falar sobre as profissões deles, sobre as carreiras, né? E o trabalho de orientação, que eu acredito que seja o mais fundamental, né? Que é o trabalho do ouvir o aluno. E os professores, a gente tem um corpo docente muito bacana, são professores que também tiveram em lugares muito importantes. A gente tem um papo, né? Que até a MC Pipoquinha, hoje os professores estavam comentando que a Pipoquinha falou lá numa rede social que estava com dó de uma professora, porque a professora só fazia aquilo que não tinha nada mais para fazer na vida, que ganhava muito pouco perto do que ela ganha no show. Né? Um péssimo exemplo que ela usou na mídia, né? Pode ter se sentido atacada, sei lá, não sei os motivos dela. Mas, enfim, e aí os professores estavam comentando isso. Quando a gente fala que todo professor no Brasil não teve escolha, isso é uma grande mentira. Depende de que classe que você está falando, né? De quais oportunidades. A gente trabalha com professores que, inclusive, tiveram outras formas de trabalho e optaram, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma plantonista nossa, ela está começando a ser professora de biologia,
E ela já me contou que tem 2 ICs, teve uma proposta para trabalhar num lugar. Eu falei, e aí você escolheu dar aula lá? Eu quero muito dar aula. E ontem eu dei minha primeira aula e eu entrei, eu fiquei maravilhada com a aula. Vocação, né? Pô, Pra quem gosta, é maravilhoso, tem essa né? coisa né, do reconhecimento, tem uma coisa que acontece ali. Eu fui 13 anos professor na minha vida e foram anos maravilhosos para mim, né? Então, os próprios professores também são pessoas que podem dialogar e orientar os alunos, né, dentro dos seus anseios, né, de criar um pouco esse senso, esse perfil. E hoje, claro, esse componente do projeto de vida também ajuda nisso, né? Que o projeto de vida é um dos componentes que vem como uma espécie de orientação profissional e que pode ajudar. O problema é que, como eu falei anteriormente, quem é que vai dar o projeto de vida? Isso é muito importante. A escola tem que fazer uma curação muito boa disso. No caso lá da oficina, sou eu mesmo que faço a mentoria do projeto de vida. Ajuda bastante também os adolescentes. E hoje a gente tem muita escola bilíngue, ou que se autodenomina bilíngue. Existe alguma certificação para realmente ver se a escola é bilíngue ou não? Ou qualquer Tem, uma... não, e eles Tem? têm as Eu certificações. acho que é importante para os pais. Tem Sim, muitos pais que sim. querem colocar numa escola que é bilíngue, mas como você certificar que é realmente bilíngue? Não, e é até legal, existem as certificações disso, né? No caso da oficina, nós não somos uma escola bilíngue, mas nós temos, por exemplo, o programa de certificação Cambridge. Então, todos os nossos alunos, eles são obrigados, até o 2º ano do ensino médio, a ter uma certificação, né? Sair com um nível de certificação, que é semelhante ao TOEFL, né? Mas o TOEFL fica mais para os Estados Unidos e o Cambridge mais para a Europa. Então, a gente tem uma parceria com uma empresa, que inclusive aplica os testes, os exames. E sim, as escolas que são bilíngues, claro que a família tem que pesquisar. Tem que dar uma pesquisada. Também o boca a boca às vezes funciona, ouvir, né? Mas seu filho funcionou, porque está certo. Existem muitas escolas que fazem propaganda também e não chegam lá, né? Mas existem escolas também que são americanas, que são, né, de outra natureza, já tem um currículo de outra natureza. Então, você tem muitas possibilidades hoje, inclusive até para intercâmbio. Muitos alunos da escola particular hoje me procuram, às vezes, para perguntar sobre intercâmbio. Aí, a orientação também é muito importante. Uma mãe veio esse dia e falou, o meu filho está querendo ir para o intercâmbio e tal. O que você acha? É legal ele fazer? Eu falei, depende, o que ele quer. Se ele falar para mim que ele quer passar no 3º ano do ensino médio, na USP, eu vou falar para ele, não faça intercâmbio. Porque o currículo americano é diferente. Ele vai para lá, ele vai ter disciplinas que são muito, até superficiais, perto do que a gente tem aqui em algumas áreas. Até são mais pragmáticas, mas não tem o mesmo nível. A gente puxa muito, né? A gente trabalha com material de alta performance. A gente tem uma carga horária de 35 horas por semana, né? Fora o que ele tem que fazer à tarde. Então, não, se ele quer passar numa Unicamp, uma USP, eu não recomendo o intercâmbio. Agora, ele pensa em fazer a graduação no exterior? Pô, legal, bacana. Acho que o intercâmbio vai contribuir muito para ele fazer isso, né? Então, você tem que orientar esse aluno de acordo com os objetivos dele, né? E esse papel de diálogo é muito importante. Por isso também o contato com a família e essa fiscalização da família sobre a escola. Tem muita gente que reclama, a família vive na escola, a família dá muito trabalho. Cara, não tem problema nenhum a família. Se for bom trabalho, né, que é o trabalho de preocupação, de crítica muitas vezes, eu tenho pais que às vezes apontam para mim um problema, apontam para mim uma falha do sistema. E eu vou passar para a direção, vou passar para os mantenedores, onde tiver que chegar, e vamos melhorar isso aqui, né? E isso é a família que está contribuindo com a escola. Claro que desde que seja racional, esteja com a gente, tem que ter uma confiança. Muito importante para as famílias que estão nos assistindo também. Família, sejam parceiras das suas escolas. Vocês têm que também dar um crédito, têm que acreditar na escola, né? O filho, ele tem uma experiência muito particular da escola. Ele é uma experiência dentro de um conjunto que a gente tem. Às vezes você vê relatos de alunos completamente diferentes sobre a escola. Então, você tem que ter esse crédito na hora de avaliar, mas avalie, acompanhe, esteja junto, porque quando a escola é boa, ela não tem medo da família. Na verdade, ela está totalmente aberta a receber. A gente tem... Cara, o número de famílias que eu atendo todos os dias, né, para falar sobre os filhos, desde os problemas pequenininhos até os grandes problemas. Mas hoje é em melhor dia. pais preocupados que pais que não estão nem aí. Muito melhor, muito mais fácil. A gente tem um diálogo franco e sincero, a gente consegue trazer a família para o nosso lado, né? A gente consegue trabalhar isso junto. Então, isso é primordial, muito importante mesmo. Desde que seja com senso crítico. Desde que seja senso crítico. Com bom senso, né, Com bom pessoal, por favor. E pensando nos jovens que estão nos assistindo e não fazem ou não fizeram parte da oficina do estudante, você como orientador, o que você poderia falar para esse jovem que está nessa fase aí de caminho de vida, né? Legal. Dentro de tantas possibilidades. Eu acho que é muito importante, acho que se eu pudesse falar alguma coisa para todos os jovens, primeiro ponto diminua o seu tempo de celular,
prestem muito tempo, muita atenção no seu tempo de celular, né? Façam esse esforço, porque a gente está percebendo prejuízos enormes. Pais, por favor, controlem melhor o tempo do celular dos seus filhos, né? Controle minimamente o conteúdo, não soltem, porque isso prejudica demais grandes problemas que nós temos. Então, acho que é um primeiro ponto. Quando vocês forem para o celular, procurem conteúdos de qualidade. E não se esqueçam que existe uma presença das pessoas também. Conversar presencialmente com as pessoas é muito importante. O esforço de você procurar um diálogo, de procurar alguém para conversar, né? Não só procurar aquilo que só está exibido, né? Então, acho que essa ponte é muito importante. Converse com seus pais, mas eles não são sua única fonte de informação. Conversem com o seu orientador na sua escola. Se a sua escola não tem orientador, procure, às vezes, um professor que seja um cara mais aproximado dos alunos, um pouco mais aberto, né? Converse com essa pessoa, busque uma orientação deles. Ouçam esses adultos, né? Acho que é muito bom que os jovens hoje não se sintam tão informados a ponto de negligenciarem o que os mais velhos têm para dizer, né? Os mais velhos podem errar, mas eles não são o erro total, né? Então, acho que é muito importante que vocês busquem esses diálogos com os adultos, com essas orientações, porque tem que se jogar um pouco na sociedade. Puxando um pouco para o que você comentou agora, você percebe os jovens com uma maior dificuldade de se relacionar pessoalmente? Muito. E dificuldades, quando a gente fala, acho que tem dois grandes extremos. Tem o jovem que não vai se relacionar. Eu vou te contar um caso bem específico que a gente teve. Ano passado, eu desci a escada da escola, tinha uma menina que estava encostada na escada, com um fone de ouvido e celular. Oi, fiz um oi, ela fez um oi tímido, eu sabia que era uma aluna tímida. No outro dia, eu desço de novo, essa aluna de novo, lá, de novo. Quando chegou na terceira, quarta vez, eu parei na escada, eu falei, querida, a gente tá no intervalo, você pode vir um pouquinho pra minha sala? Ela assustou, o que eu fiz? Eu falei, você não fez nada, calma. Porque o orientador às vezes dá bronca, né? Aí chamei pra minha sala, vamos concentrar. Eu falei assim, desculpa, eu notei que você tá aí 3 dias na escada. Tá acontecendo alguma coisa? Houve alguma coisa na sua sala? Tá? Daí ela, não, é que é meu jeito, me dou bem assim, eu tenho preguiça de falar com as pessoas. Aí depois eu falei, não, tudo bem, eu vou conversar com a sua mãe sobre isso, tem problema? Por quê? Eu falei, não, porque eu acho que sua mãe precisa saber, né? Sua mãe não está aqui, você tem 16 anos de idade, acho que é importante sua mãe saber disso, né? E aí conversei com a mãe, ela até fazia terapia e tal, tudo. Depois eu descobri uma outra aluna, né? Então, nesse ano, o que aconteceu? Quando a gente fez os ensalamentos, eu coloquei as duas na mesma sala. E depois eu apresentei uma para outra. Cara, são 2 amigas, são BFFs, assim, elas tinham muita coisa em comum. Elas tinham uma timidez muito em comum. E hoje elas estão. Então, o jovem tem essa dificuldade hoje, e aí, eu acho que essa dificuldade sempre existiu em algumas pessoas. No entanto, você não tinha muito como escapar antigamente. E hoje você tem, cara, porque cria a ilusão de que você está integrado, né? E do outro lado, você tem um aluno super extrovertido, que eu tenho que controlar o tanto que ele conversa com as pessoas o tempo todo. Até teve um caso curioso, esses dias uma menina, a mãe tinha me reportado, falou, olha, essa menina tá vindo para sua escola, ela tá com um problema de socialização, na outra também ela tinha, tal. Tá, beleza. E aí eu vinha tentando trabalhar de leve, porque você não pode assustar o adolescente. E, de repente, no mapa de sala, eu coloquei uma aluna que ficava na frente dela. E eu coloquei na frente porque é uma das alunas mais conversadeiras. Ela tem que estar na frente para o professor, a todo momento, notar e falar, calma, né, vamos para aula. E aí essa aluna virou e falou assim, daí eu perguntei para outra, ela falou assim, nossa, tá ótimo, porque você colocou aquela aluna na minha frente e ela conversa comigo. Eu falei, ai, que bom, né? Mas, ó, não fica conversando durante a aula, não. Mas você vê, tem aluno que conversa muito. Só que aqui que é uma outra coisa que eu noto. Pais, também tomem cuidado. Alguns alunos têm relação com todos os outros de modo superficial. Não necessariamente ele desenvolve amizades, mas ele roda entre diversas rodinhas e grupos e tal, e no fundo ele tem também um sentimento de solidão, porque ele não encontra uma parceria que seja mais fundamental, e isso gera outros problemas. E do outro... Então, sim, a gente tem, Júnior, um problema de socialização hoje dos alunos, uma boa parte dos alunos. Acho que isso veio numa crescente, inclusive pós-pandemia, isso mudou. Até a comunicação violenta, a maneira, às vezes, de conversar. Uma aluna super boa que a gente tem, uma aluna que tem um desempenho acadêmico muito legal, é uma aluna bacana. Esse dia foi falar com a professora de português e foi para reclamar de uma questão de prova, e ela não soube como falar. Ela chegou de uma maneira super estúpida, de uma maneira assim, sabe, bruta com a professora. E a professora depois veio conversar comigo e falou, nossa, mas aquela aluna tem um conceito dela, e ela foi tão grosseira na hora de falar. Eu
Falei, ó, calma, releva, porque a gente fala, não, tá, eu só tô te passando para você saber, né? E a gente tem que trabalhar a comunicação não violenta nas escolas. Isso é uma coisa importante hoje. Tenho conversado muito isso com a minha diretora, da gente tentar expandir ações sempre, porque os jovens, eles, né, estão... que trazem também as coisas das redes sociais. Aquilo que você mencionou aquela hora da escrita, né? Do Twitter, de 140 caracteres e tal. É uma coisa assim, nas redes todo mundo é muito violento. E aí agora, o que aparece para mim às vezes, né? Parece que ele sai daquele ambiente e tá criando coragem de trazer esse comportamento para o presente, né? E aí ser mais imbativo, muitas vezes, né? Complexo isso, porque as redes sociais vão estar cada vez mais presentes na vida. Não adianta Sim. pensar que vai Não. diminuir, porque não vai. É uma realidade. Por isso que a minha fé é no conteúdo de qualidade, cara. E na educação, assim, no sentido de ajudar as pessoas a separarem o joio do trigo. Mas por mais que, né, a gente falou bastante das dificuldades, mas também tem muita coisa boa, né? Pô, Só ver o exemplo de vocês e outros exemplos, né? Até essa semana tem outro programa na Rádio Cidade que eu falo de terapia, falo dessas coisas. legal. E aí eu vi uma notícia e falei, pô, vou querer compartilhar de uma professora, aqui no Brasil mesmo, Nordeste, de um aluno autista na sala de aula. E se uma criança já tem as suas características, né? Uma criança Sim. autista tem outras características a mais a ser levada em consideração, né? E era uma criança com dificuldade em ficar na sala de aula, em querer estar na sala de aula. E ela, junto com uma outra pessoa lá, e os aluninhos montaram, sabendo do gosto do menino autista, o barril do Chaves na cadeira de roda dele. Então montou a roupinha e tal, então ele fica na Legal. sala de aula dentro do barrilzinho. Então o índice dele permanecer na sala de aula aumentou Aumentou muito. Considerado. Olha uma ação tão bacana, né? Falei, puta, olha aqui. Uma professora, provavelmente legal, essa é uma professora né? É de isso. vocação, né? Não, a Que gente tenta, dentro do possível, das suas limitações até econômicas, né? Provavelmente acho que era uma escola pública, proporcionar para aquele aluno autista uma maior condição dele permanecer numa sala de aula, né? Eu achei aquilo tão bonito, tão incrível, Bonito né? mesmo, lindo. Lina, a gente tem muitos exemplos de professores que ajudam muito, que são inspiração, inclusive, né, para os alunos. Eu lembro de uma vez, estava dando uma aula de filosofia e eu perguntei quem eram os exemplos da vida deles. Eles foram citando vários exemplos. E um aluno falou assim, o meu exemplo é o professor, era um professor de física, é tal cara. Nossa! Eu falei, é mesmo? Não, é um exemplo de inspiração para mim. Ele foi citando os argumentos dele, né? Então, muitas vezes é isso, até um ponto de contato que aquele aluno vai ter, muitas vezes na escola. Então, a escola, sim, é um espaço... Acho que a pandemia mostrou pra gente que a escola é um espaço essencial, não é? As crianças só em casa, não vai rolar, né? Inclusive que hoje os professores também estão trazendo, os bons professores estão trazendo esse mundo tecnológico também para dentro da escola. Então, tem professores hoje que passam um Kahoot para os alunos preencher, né? Que hoje a gente usa muito Google Forms, a gente usa algumas plataformas, né? Alguns professores usam isso para interagir. Tem uma professora de inglês maravilhosa lá na escola, ela sempre coloca os alunos para fazer atividade. Então, são alunos que já fazem inglês fora, que já têm uma certa formação, e é só aula de inglês de novo. Não, ela super interage, faz os alunos interagirem, né? Então, acho que essa mescla da qualidade, da educação, com esse mundo que a gente tem hoje de tecnologia, né? Isso aqui é uma... Como é que eu vou distinguir hoje se a gente fez aqui educação, entretenimento ou cultura? Não dá. Tudo, né, Júnior? né? Proposta Tudo do canal, né? Tudo Tudo top. Vamos passar aí os contatos da oficina do estudante. Fala um pouquinho legal. pro pessoal aí também, Tá né? bem, QR então... Code já tá na tela. Aí, Instagram. deixa eu ver como faz aqui. É ó. difícil Opa, acertar, viu? Opa, quase. Nossa, Aê, difícil. difícil. Tela aí, legal. A gente tem o Instagram da oficina também. Temos o canal TV Oficina no YouTube, que é muito bacana. A gente tem videoaula de tudo lá, que vocês podem procurar, né? Os nossos alunos assistem muito, sempre que precisar. Tem até aula minha lá quando eu era professor também. Então, são muito boas. Vocês podem comentar nas videoaulas, dar sugestões, assim como no nosso Instagram também, sempre tem os nossos eventos e tal. A escola fica aí? A gente tem 5 unidades hoje lá em Campinas. A unidade que eu trabalho As 5 são em Campinas. são em Campinas, né? Já vou pedir para os mantenedores para a gente expandir e trazer aqui Traz para Jundiaí. Eu já também. pedi. Aí Traz falta, pra Já falei que se Jundiaí. ele trouxer Aí, para cá, eu Tão do ladinho e é uma cidade quero tão vir boa pra cá. pra E é isso. muito boa para isso, né? Então, a gente tem a unidade Paineiras, né? Que é onde eu trabalho. Próximo do Shopping Iguatemi, na Dom Pedro, ali tem um trânsito muito legal. A primeira unidade, que é a Unidade Brasil, que fica ali numa avenida que é super conhecida de Campinas. A unidade 1 e a unidade 4, que é o Cursinho também. Aí a gente tem a unidade em Barão Geraldo, né? Que é mais próximo ali da Unicamp. E a unidade Taquaral, que abarca até o ensino fundamental 2. Então, temos essas 5 unidades. Mas hoje a gente atende desde o ensino fundamental, anos iniciais, até
o cursinho para vestibular. Tem o Parabéns, viu? Instagram, né? Muito parabéns. Entra lá no porque- Instagram. E trabalho lindo, né, no Muito que ele bonito. faz. Muito obrigado pela... De orientador. Pela aula Pedrão, aqui. o Instagram, oficina. Tem aqui, ó, na tela aqui, ó. Aqui, QR ó. Code, ó. Só- Na só- tela aqui vai estar na é só descrição do acertar o vídeo. Vai estar na Hoje. descrição do vídeo. Aí, entra lá. E aí tem o canal Beleza, do YouTube, que é a canal do TV YouTube, Oficina, TV né? Oficina. Isso aí, Bacana mas também. obrigado mesmo, viu? Foi Eu muito que bom, agradeço muito, gostoso. cara. Vocês são mega simpáticos. Foi um papo maravilhoso. Muito é que o nosso bacana. tempo tem que acabar, né? Senão e a agora gente ficava você já- aqui conversando. Vai lá, e- então, vai cara. lá. Vamos lá fazer. É, Vocês uma- já agora a se gente comprometeram termina lá. agora, Tá. só vou falar com o Toninho lá pra gente fazer um evento. A gente cara. faz um Eu só esquema lá preciso- também. Pode falar. A gente faz um esquema lá de levar profissionais da área também, que Bacana, o pessoal legal, tem interesse. nossa, Então, seria um por exemplo, sucesso. Pra falar também sobre o dia a dia do profissional, acho que é interessante também. Pode fazer Muito uma coisa. bacana, o diretor coisa vai dessa. lá com a gente. Vai. Claro. Vai explicar das Só preciso mídias. fazer uma retratação muito importante, né? Eu falei do Corinthians e eu tô de verde hoje, né? Eu sei que é um Putz, é absurdo mesmo, um corintiano usar verde, mas Eu uso pela mesmo. paz nos estádios. Elu, Pela paz nos É, por estádios. favor, Um gente. corintiano também pode usar verde, viu? A gente tá Sim. brigando. não. Corintianos usam verde. Não tem problema nenhum. E as nossas redes sociais, Júnior? Pode Tudo Talk no Instagram e as outras é tudo @Tudo Talk. Não tem dificuldade nenhuma, vocês vão encontrar a gente lá. YouTube, por favor, se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente. Ajudar o canal a crescer, compartilhem os vídeos, comentem, mandem sua sugestão de pauta. Nosso e-mail tá aqui na descrição também. Podem entrar em contato com a gente, que a gente interage, a gente responde. Não tem problema nenhum, né, Lu? Nosso apoiador. Nosso apoiador, Xprevent, aqui. É só apontar o QR Code, tá aí na tela. Eles são uma das maiores já corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. E o nosso Pix. Vamos lá, vai ter que acertar de novo ali o Tá dedinho. aqui, ó. Ó, três seguidos, hein? Três seguidos. Aí. Doe aí, gente, que vocês puderem, qualquer quantia, já ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui, que é muito importante. Tudo bem, agradecendo de novo e bora lá? Bora lá. Bora lá. Beijo, Beijo. gente.